Eu vou ler um texto, um texto bem conhecido. No capítulo 8 de João, o versículo 32, no momento em que Jesus falava, ele disse: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No capítulo 14, ele menciona: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, nas nossas palavras, nós podemos dizer dessa forma: conheça Jesus e alcance a tua liberdade. Você observa que há pouca vontade no coração do ser humano em buscar o conhecimento de quem é Jesus. A gente conhece Ele por ouvir falar dele. E a gente muitas vezes caminha léguas, quilômetros para ouvir falar de um Jesus que na verdade é desconhecido para nós. Porque quando você buscar Jesus dentro de você, você vai encontrar Ele aonde você estiver. Ele está com você, está em você. E quando você conhece Jesus, você vai começar a cair da sua vida muitos laços que te prendem e que impede você de viver uma vida na liberdade que Ele mesmo anunciou. Conheça a verdade e ela te liberta. Então, quando ele traz essa palavra, ele deixa como um espaço para nós pensar: no que estou preso? O que me prende? Quais as prisões que me impedem? E a falta do conhecimento, irmãos, está também na aceitação de situações que são impostas. Porque nós falamos um dia aqui da questão do elefante. Quem lembra? E você vê um elefante, um poder de força, dominado por uma correntinha na sua mão e uma estaquinha cravada no chão. Então, ele não se conhece. E a pessoa que não busca esse conhecimento através do Criador, como que ele vai conhecer a criatura? Tu não tem como te conhecer se tu não conhecer o Criador. Quando você conhece o Criador, você vai ver o que Deus criou, o que Deus colocou em você. E principalmente um direito de liberdade, não de ser um escravo, mas um livre. Então, quando somos domados e domesticados dentro de uma consciência escrava, nós temos dificuldade de sair de situações. Por isso que você vê nos tempos de hoje pessoas depressivas, com medo, angustiadas, com incerteza do futuro, inquietas, porque a sua mente está atrofiada dentro de prisões que dominaram o Deus da infância. Então Jesus ele está dizendo aqui: conheça-me e seja livre. Há uma história na Bíblia, irmãos, muito interessante, e eu gostaria que você em casa lesse ela, que está em Gênesis capítulo 24, onde Abraão, velho, a sua esposa já falecida, Sara, e ela vê a necessidade, ele vê a necessidade de buscar uma esposa para o seu filho, Isaac. Então, diante da necessidade, ele chama o seu servo fiel, aquele homem
que era de confiança de Abraão, ele diz: coloca a tua mão embaixo aqui da minha coxa e jura que tu vai buscar uma noiva para o meu filho que seja da minha linhagem, da minha descendência. Eu não quero que ela seja dos cananeus, mas eu quero que seja da minha linhagem. Jura? E esse servo disse sim. Só porém ele disse: se tu encontrar ela e ela não aceitar vir ou ser a noiva do Isaac, você está livre do juramento. Tá bom? E ele sai para então ir na busca de uma noiva para o filho do seu senhor dentro da linhagem dele. E ele chega dentro do território e ele vai para um poço, porque ele sabia que ali, um certo horário, as donzelas, as moças iam buscar água. E ele disse no seu coração que Deus o revelasse essa pessoa. De que forma? Aquela que vier e eu pedir água e ela me oferecer água, ela me dar água, essa será a escolhida. E assim aconteceu. Vem Rebeca, que era da mesma família de Abraão, e ele pede água, e ela dá água a ele. E não somente deu a água a ele, como também aos camelos dele. E olha, irmãos, a água é um esforço, é um empenho, mas ela serviu com alegria. Dentro daquilo ali estava uma resposta que ele queria. E ele já, naquele primeiro momento, ele dá os presentes que Abraão mandou para aquela que fosse escolhida. Um pingente, pulseiras de ouro. E ela leva ele para a casa dela. E lá na casa, ele manifesta o porquê que ele estava ali. O meu senhor é um homem muito rico. E ele mandou que eu viesse buscar uma noiva para seu filho. E quando colocou Deus no meu coração, eu coloquei diante de Deus o sentimento, eu encontrei em Rebeca a resposta para que ela seja a noiva do filho do meu Senhor. A família ficou contente. E ele disse: eu vou ter que conduzi-la ela até o meu Senhor. E a sua família pede: deixa ela ficar com nós, ou fica entre nós 10 dias. E então leva ela. Ele disse: não, eu tenho que partir de imediato. E daí o seu irmão, o irmão dela, disse: então é ela que decide. Chama ela. Se ela decidir, ela vai. Chamaram ela e ele propôs para ela toda a oferta que veio do Senhor. E na hora ela aceitou. Aceitou o convite. E aquele momento, então, ele tirou mais presentes. Vestes lindas, joias. E agora ele passa então a conduzir ela até o filho do seu Senhor. Quando você lê uma passagem dessa, a palavra diz que o Velho Testamento, ele é uma sombra apenas do que viria pela frente. Quando você entende a posição de Rebeca, a posição de Isaac e do Senhor que foi buscar ela, você entende dentro do tempo de hoje que a palavra de Deus, ela veio ao encontro da procura de alguém para que esse se torne a esposa do seu filho e herde tudo aquilo que é do pai, será
herdado pelo filho e pela sua esposa. Mas você observa, irmãos, que o chamado, ele não é o compromisso de um casamento, mas de uma preparação para um casamento. Então, quando ele vai lá na casa e ela toma uma decisão de deixar para trás os seus laços familiares, a sua formação, tudo aquilo que prendia ela naquele tempo, e sai com aquele homem, com aquele servo do Senhor, para encontrar o seu noivo. Ela tomou uma decisão em abrir mão das culturas, das tradições. Ela entendeu que se abriu diante dela uma oportunidade que não pode ser perdida, que não pode ser discutida, mas tem que ser aceita dentro da vontade que partiu do seu Senhor. Quando Jesus veio à terra, irmãos, ele deixou bem claro nas suas palavras: as palavras que vocês ouvem de mim não são minhas, elas são do meu Pai que me enviou. Então Jesus, ele traz para nós uma palavra de Deus. Ele trouxe à humanidade uma palavra, dentro dessa palavra um novo concerto, uma nova aliança, que foi garantida, selada pelo sangue dele, de Cristo, na cruz do Calvário. Que ele vem buscar um povo que tomou essa decisão de seguir ao encontro do Filho de Deus, é Cristo. Então, assim como Rebeca, ela sai agora da sua geração, ela sai agora do convívio de uma família, das tradições de uma família, para percorrer um caminho, sendo guiado pelo homem fiel do seu Senhor que mandou buscar. Ela tem agora uma vida sobre um novo caminho, sobre uma nova direção, com uma grande promessa: tu serás a esposa, a herdeira, a noiva do Filho do meu Senhor. Irmãos, Jesus, ele também traz esse convite, e quem bate a porta do meu e do teu coração é a pessoa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que está lá nos convidando, nos chamando para uma grande decisão na nossa vida. Você observa que agora é esse Senhor que guia ela pelo caminho, levando ela em direção ao noivo. Então, o Espírito de Deus é quem nos conduz pelo caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho. É Ele que nos leva, irmãos, a esse grande encontro. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando nós entender a palavra de Deus e conhecer a palavra dele, nós alcançamos a liberdade quando passamos a dar ouvido apenas ao Espírito de Deus. Porque os nossos ouvidos, eles estão abertos para ouvir tantos e tantas propostas, que muitas vezes eles se fecham para a voz do Espírito de Deus. Há muitos que surgem nesse caminho para nos desviar, para nos enganar, para oferecer propostas, muitas vezes tentadoras. Você observa, irmãos, que quando ela tomou a decisão, ela começou a receber já os presentes que o Pai havia enviado.
Quando nós tomamos uma decisão de seguir por esse caminho, o Espírito de Deus já começa a nos presentear com uma capacidade, sabe, com valores para demonstrar o grande amor desse pai pelo filho, a ponto de buscar alguém para viver com ele, de buscar alguém que tomasse essa decisão. Então, o que Abraão está dizendo? Tu não força ninguém, tu não obriga ninguém, tu não impõe sobre ninguém. Se dentro da proposta haver rejeição, não te preocupe, está desfeito o teu juramento comigo. Então, irmãos, a pessoa, o Espírito de Deus, ele não vai te forçar nada, ele não te obriga a nada, ele não te impõe. Entenda, como igreja, nós somos o que de Cristo? Noivo. Tá, mas quem impõe tantas regras? Foi Jesus? É o Pai? Quem nos dá um direito de escolha livre? É o Pai. A escolha livre, irmãos, você observa, aquela que aceita, ela já começa a receber. Ela já começa a ser beneficiada com as riquezas do Pai. E ela caminha para esse encontro sem nenhuma exigência, livre. Então ela caminha nesse caminho, imaginando, eu creio, como é esse noivo. Que pessoa maravilhosa ele é, pois a generosidade do Pai tem tocado meu coração. Olha os presentes que eu recebo, olha o cuidado, ou carinho, o amor com que eu fui tratada. E ele manda uma comitiva agora me carregar, me levar por esse caminho, para esse grande encontro. Como eu sou amada. Diante de todas as meninas que foram no poço, eu sou a escolhida. Irmãos, como igreja, nós somos noiva. Nós somos escolhidas. E somos beneficiadas pela bondade de um Pai. Você não encontra a Rebeca tendo que pagar nada a ninguém. O que partiu dela, apenas o que o Senhor queria dela, uma decisão, aceito ou não aceito. Simples. Como igreja de Cristo, para nós chegar a esse grande dia, precisa ser tomada uma decisão. Só isso. Eu quero Cristo. E quando você toma, irmãos, você não tem que pagar, você recebe. Pela bondade desse Senhor, já começa a te presentear, a te cobrir de joias, como fez esse servo que foi na busca da Rebeca. Então, irmãos, dentro da bondade de um pai, se conhece um filho. Irmãos, quando Jesus veio, ele disse: eu não falo de mim, eu falo do meu Pai, ele me enviou aqui. Ele trouxe um
pacto, eu estou representando um pacto dele para com aqueles que querem. Jesus não obrigou ninguém. Jesus não pediu nada para ninguém. Ele não cobrou nada de ninguém. Ele veio executar uma ordem do Pai, uma nova aliança, um novo pacto. E você observa, irmãos, que dentro de um relacionamento, de uma entrega, não pode haver uma terceira pessoa. Não pode haver vínculos do passado. Então entenda isso. Quando você firmar um relacionamento em construção, uma família. Por isso que quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra. Porque Deus queria um vínculo com Abraão. Um relacionamento com aquele homem. Quando Jesus nos chama, irmão, se entrar uma terceira pessoa aqui, tu vai ter problema. A tua intimidade é com Ele. A forma que tu vai viver o teu dia a dia com Cristo é particular teu. Sabe quando não tem como você construir uma família baseada em construção dos outros. São tempos diferentes. São formações diferentes, são cabeças diferentes. Então, irmãos, você tem que se desligar. O próprio Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe, se desligar das tradições, da cultura, da influência familiar, não tem como viver comigo. E o grande problema é esse, irmãos. Nós abrimos espaço para todo mundo e permitimos que todo mundo opine na nossa vida. E acreditamos em tudo que os outros dizem, mas o que Jesus fala, não. E quantas vezes, por causa dessas opiniões de fora, você teve problema no seu relacionamento? Ou não teve? Você teve desacerto, você teve briga, você teve confusão, porque você permitiu que alguém entrasse entre a vida dos dois. Irmãos, Jesus, ele firmou uma aliança, compromisso. O sangue de Cristo, uma vez derramado, ele foi derramado para sempre. E o momento que eu creio, que eu aceitei, eu estou dentro desse plano. Eu estou livre. Eu firmei uma aliança. Eu firmei um propósito. Da mesma forma que Cristo derramou seu sangue como uma garantia. E que Cristo não precisou mais derramar o seu sangue. E ele ali na cruz, ele eliminou todos os sacrifícios. Porque ele cumpriu. Ali na cruz ele nos libertou de todos os laços. Ali na cruz ele morreu como um malfeitor, como um pecador. Ali na cruz ele venceu, ele cumpriu a lei, ele venceu a morte para nos dar vida. Então aquilo é uma garantia que apenas eu preciso crer. Quando eu creio na obra de Cristo, é como a Rebeca disse lá, mediante a sua família: eu aceito e vou percorrer um caminho agora, ao encontro do meu noivo. Ela toma uma decisão e deixa para trás uma vida passada. Deixa para trás os marcos. Deixa para trás as tradições, deixa para trás toda aquela cultura, todo aquele ligamento que vem desde berço, uma formação. Por isso que Jesus está dizendo que se nós não deixar para trás essas coisas, não tenhamos como nós caminhar. E em meio a isso,
Apareceu muita gente. E eu te pergunto nessa noite: qual foi o primeiro homem que a Bíblia registra que cobrou para apresentar Jesus às pessoas? A Bíblia fala: teve um homem que cobrou. Eu vou mostrar quem ele é, eu vou apresentar ele. E chega tão suave, e eu vou beijar ele. Vocês me pagam e eu apresento ele para vocês. Quantos estão cobrando de você para apresentar Jesus para você? Para você conhecer Jesus. Mas quem cobrou era um traidor que estava junto ali. E depois ele quis se desfazer de todo aquele valor, de toda aquela riqueza adquirida, vendendo o mestre. Que Jesus diz para mim e para você: o que eu tenho para ti é de graça, filho. Pela graça. E o momento que tu disser sim no teu coração, já começa a ser beneficiado com os valores do reino. E o que eu quero de você: percorra o caminho para encontrar comigo. Acredite no meu servo. Ele disse: eu vou porque é necessário que eu vá para que ele venha. O Espírito da verdade. Não é um engano, é a verdade. Ele te conduzirá, ele te levará. Irmãos, o Espírito Santo, ele só espera que tu diga sim. Só isso. E quando você disser sim, ele já te cobre. Ele já te cerca, ele já te protege. E ele começa agora a percorrer o caminho para o grande encontro. Você não caminha esse caminho sozinho. Por isso que Jesus disse: olhe para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, não tire os olhos de Jesus. Há muitos mercenários à beira da estrada. Há muitos falando em nome dele. Há muitos tentando atrair você para que você não seja a eleita, a noiva eleita. E aí cobram de você. E há muitas pessoas morrendo no caminho, desistindo da sua caminhada pelo alto preço imposto. Sabe? Pelo alto preço. Por isso que Jesus, ele nos ensina. Amém. O amor prevalecerá. O amor suportará. O amor, ele avança, ele crê, ele persiste. Então, irmãos, nesta caminhada com Jesus, ou em direção a Jesus, muitos vão tentar desviar você. Tentar entrar nessa relação tua com Deus, nessa busca, nessa tua entrega, na confiança: eu estou certo nesse caminho. Por isso que o único que pode conduzir você sem errar é o Espírito de Deus, que vai falar no teu coração, na tua intimidade. Você precisa aprender a ouvir Ele, sabe? Que vai te ajudar,
que vai estar contigo, que vai te conduzir por esse caminho, pois Ele é fiel ao seu Senhor. E Ele prometeu que ia trazer a noiva. E é o Espírito de Deus que vai apresentar a noiva ao filho. Eis aqui a tua noiva. Eis aqui a tua amada. Aquela que abriu mão para percorrer esse caminho. Pense. Cuidado com os mercenários. Cuidado com os cobradores. Cuidado com os palácios, as catedrais. Não tenha medo de enfrentar um caminho, confiando numa voz que soa no teu coração. Você foi escolhido. Você foi escolhido. E você observa, irmãos, qual foi o que o servo de Abraão buscou na pessoa que seria a noiva do Isaac, aquela que serve, aquela que estende a mão. Por isso Jesus disse assim: ame o teu irmão, reparta. Sabe, a comunhão que Jesus falou lá no culto de ceia, naquela reunião, Ele parte um pão, nos ensinando o que é comunhão, repartir. Quando nós aprendemos a repartir, a compartilhar, a dividir, como fez Rebeca, ela deu água, ela ofereceu água aos animais que estavam ali com ela. Então Jesus nos ensina que aquele que dá é o que recebe. Aprenda isso. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos, abra o teu entendimento e entenda o que é um chamado de Deus para a tua vida, uma decisão. Te desprenda de tudo aquilo que você até hoje creu, que inculcaram na sua mente, e ouça a voz do Espírito de Deus, sem medo. Confie nele. Saia ao encontro do noivo, que está muito breve, a grande festa que aguarda. E aí então seremos propriedade sua. Seremos seu por direito. Aí não é mais um tempo, aí é uma eternidade. Sabe, Jesus falou uma coisa: na casa onde eu viver, eu quero que você viva, e eu vou preparar um lugar para que onde estiver você esteja, eu vou preparar. Então pensa bem, quem é noivo, ele prepara a sua morada, assim, organiza a sua casa, coloca as mobílias, os móveis, tudo, porque ele não vê a hora da sua noiva entrar pela porta e agora viverem juntos. Eis que Jesus estava dizendo: eu vou preparar um lugar. O noivo, todo feliz, eu vim trazer uma palavra do Pai. O Pai está escolhendo. Há um chamado que vai ecoar sobre o mundo, sobre a terra. Mas há uma escolha que vai ser feita. E a escolha depende do que tem aqui dentro. Os frutos que geramos, daquilo que produzimos, é baseado nisso que seremos escolhidos.